mesma maneira, ao ponto de muitas vezes vender ou levar as coisas da própria casa. Os irmãos já sabem que é assim que infelizmente acontece. Eu não vou falar nome, não vou falar nada. Se você sabe, também fique com você em oração. E se você não sabia, me ajude em oração. Mas Deus foi tão maravilhoso, irmão, que preparou uma clínica totalmente gratuita para ele. E ele vai ser, em nome de Jesus, ele vai ser internado. E eu creio que esse é o tempo de Deus, o momento de Deus. E eu creio na restauração dele. Eu creio, irmão. Porque o nosso Deus é Deus de misericórdia e graça constante. Deus de muitos benefícios. E que Deus faça isso na vida dessa família, para a glória e honra do nome dele. Vai ser internado agora depois do feriado, sexta-feira, se Deus quiser. Amém? Mas só quando a gente vê uma realidade assim, que a gente muitas vezes passa a agradecer. Porque quantos pais reclamando de filhos, muitas vezes abrindo a boca, em vez de agradecer, muitas vezes amaldiçoando, dizendo coisas, deixando muitas vezes de profetizar bênção na vida dos filhos, e agradecer pelos filhos que tem, agradecer pela obra de Deus na vida dos filhos, pela forma como Deus tem cuidado dos filhos. Irmão, podia ser eu e você. O que nós temos melhor do que aquela família? O que merecemos mais do que eles? Nós não merecíamos nada. Ninguém é digno por si só de alguma coisa. Recebemos por causa da graça. Recebemos por causa de Cristo. Recebemos por causa do sacrifício da cruz. E nós precisamos, irmão, aprender, como o salmista está dizendo, agradecer por todos os benefícios. Por todos os benefícios. Você está enxergando? Quem está enxergando, dá um glória. Mesmo que você use um óculos de alguns grauzinhos, ou que nem eu use lente para enxergar de longe, não importa, irmão. Você está enxergando? Quem está enxergando, dá glória a Deus. Só quando você acompanhar alguém que é cego durante uma semana, que talvez você entenda o quanto você precisa agradecer por esse benefício. Você entende o que eu estou falando? Então é isso. Vamos lá, irmãos. O que mais? Por que eu devo voltar para dar glória a Deus? Salmo 118, 24. Abre comigo. 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém? E olha o que ele diz lá no verso de número 21. O salmista está dizendo assim: graças te dou, porque me escutastes e fostes a minha salvação. Agora olha o que ele diz do verso 27 até o 29, do mesmo salmo. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exultarei ou exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem viveu
o dia 19 de novembro de 2025, e está vivendo, porque ele só termina meia-noite. Mas quem já viveu até esse exato momento, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Amém. Mas se você passar rapidinho em frente a algum velório, com certeza você vai ver vários carros parados, você vai ver várias pessoas lá dentro do velório, e você vai ver aquela cruzinha marcando: nasceu dia tal e morreu dia 19/11/2025. Pastor, não estou entendendo. Você está assim. Todo dia é dia de agradecer a Deus, porque esse é o dia que Ele fez, e Ele fez para que eu o vivesse, e Ele me deu a oportunidade de vivê-lo. Aleluia! Pelo simples fato de eu ter vivido mais um dia, glória seja dada a Ele, o sustentador da nossa vida. Você consegue entender isso, irmão? Quando a gente começa a entender a importância de voltar para dar glória a Deus, de gratidão, o culto muda de figura. Eu não venho mais no culto para ver como é que está o som, como é que os irmãos estão cantando, ou o que o pastor, como é que ele está pregando, o que ele está falando. Não, irmão, eu estou aqui, eu vou ouvir tudo isso, mas eu estou aqui por causa dele. E eu estou aqui porque eu voltei para dar glória ao nome dele, porque mais um dia ele me deu vida. E enquanto houver vida e fôlego de vida nos meus pulmões, eu volto para dar glória a Deus. Por isso o salmista disse, aqui no Salmo 118, este é o dia que o Senhor fez para você. Para você, exultemos e alegremos-nos nele. Amém ou não? Sempre que você deitar a sua cabeça no travesseiro, irmão, não importa se o dia foi 100% bom ou não, se teve lutas, e nós sabemos que existem e tem, e muitas vezes, como diz a própria Bíblia, os dias são maus, mas o Senhor sempre é bom, e Ele está nos nossos dias. Ele prepara os dias para nós. Diga, Deus prepara o dia para nós. Irmão, que maravilhoso é você levantar de manhã e saber que Deus preparou mais um dia para você. E quando você está no final do dia, deita a cabeça no seu travesseiro, você diz, Senhor, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de viver mais um dia para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Amém? Muito bem. Então, por que nós devemos voltar para dar glória a Deus? Justamente por isso. Pelo dia, pelo cuidado, pelas maravilhas dele nesse dia. Que mais? Vamos abrir lá no livro de Hebreus 12, 28. Vamos lá para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo nós, quem que recebeu? Quem que recebeu, irmãos? Irmãos, vocês estão precisando tomar, como é que chama? Red Bull. Red Bull te dá asa. O que te dá asas não é o Red Bull, o que te dá asas é a graça, irmão. É a graça. Então eu vou repetir a pergunta para você que está na graça e tem gratidão. Vamos lá. Quem que recebe o reino? Quem que recebe o reino?
Nós, irmão, nós, você e eu. Que reino é esse? Um reino inabalável. Inabalável. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ei, olha para mim. Diga assim: todo dia que eu acordo, eu não acordo somente na rua tal, número tal, certo? Eu não sei citar todo mundo aqui, eu sei o meu, mas por isso que eu estou falando, rua tal, número tal, certo? Da cidade de Bauru, do estado de São Paulo, do Brasil, da América do Sul, e qualquer outra referência que se possa dar. Não, irmão, quando você levanta num reino inabalável. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eu levantei hoje, irmão, tinha um monte de desafio, de coisas, mas eu estou num reino inabalável. Eu posso ser abalável, mas o meu Deus é inabalável, e o reino que Ele me colocou é inabalável. Por isso eu posso crer que vencerei todos os dias que Ele tem para mim. Não porque eu sou capaz, porque eu posso, mas porque Ele é inabalável e o reino que Ele me colocou é inabalável. Sim, porque quando o inimigo quiser me abalar, ele vai ter que pedir autorização para o rei desse reino, que é inabalável e é o Senhor dos senhores. Assim como um dia ele subiu lá e Deus disse: olha lá, viste Jó, meu servo, servo bom, fiel, temente a Deus, afasta-se do mal. Ele é assim porque o Senhor cercou ele de benefício. E Deus cerca mesmo. Amém ou não? Deus cerca você de benefício, meu irmão, minha irmã. E aí falou assim: deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar nele, porque ninguém toca num fio de cabelo seu se Deus não permitir. Porque você tem um rei que é inabalável, e o reino dele é inabalável. Então, para tocar em você, tem que pedir autorização para o rei do reino. E se o rei autorizar, ele pode tocar em você, mas você continua num reino inabalável. E porque o reino é inabalável, você vai passar pela prova de maneira diferente. Porque você continua num reino inabalável e continua debaixo da graça e da mão de um Deus que é inabalável. Significa o que, pastor? Eu não estou entendendo. Tá assim, irmão. Uma coisa é passar por esse mundo pelas provas e pelas dificuldades como cidadão desse mundo. Outra coisa é passar como cidadão desse reino inabalável. Amém, irmão? Você está entendendo que Deus está falando com você? Então por que eu tenho que voltar para dar glória a Deus? Porque Deus me colocou num reino maravilhoso, inabalável. Me cercou com a graça dEle, amém? Com o favor dEle. Irmãos, a gente gosta de ler o Salmo 91, mas não compreende ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vive no reino inabalável, o reino do Filho do seu amor. E a sombra do Onipotente descansa.
descansa. Então 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não é atingido. Nem seta que voa de dia nem de noite, praga nenhuma chegará à sua tenda. Pastor, mas eu fiquei doente essa semana. Foi o que eu falei. Às vezes estamos sujeitos. O sol se põe sobre justos e injustos, sobre maus e bons. A diferença é que reino você está e quem é o Deus que cuida de você. Amém ou não? Aí eu passo prova, mas venço. Aí eu passo por situações, mas vejo a glória de Deus. Por quê? Porque Ele é fiel, irmão, sempre. Amém? Sempre fiel. Então, nós devemos dar graças por fazermos parte de um reino inabalável. Salmo 100 agora, vamos no Salmo 100. Abre comigo lá. Salmo 100. Quem achou aí, diga amém. Muito misericórdia. Ouviu misericórdia. Aleluia. Ele é Deus de misericórdia, meu irmão. Aleluia. Salmo 100, 5, verso 5 e verso 4 e 5. Entrem por suas portas com ações de graça, em seus átrios com hino de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Sabe o que o salmista está dizendo? Que quando a gente entra pelas portas, a gente tem que entrar com ações de graça. Amém? Quando eu entro pelas portas, e aqui ele está falando, né? Da ocasião, está falando lá do templo, está falando de... Mas quando eu entro pelas portas, eu preciso entrar com ações de graças. Ele diz aí, entre com ações de graças. O que é ação de graça? É agradecer por aquilo que ainda não aconteceu, mas eu creio que já está acontecendo, porque é promessa de Deus e porque o nosso Deus é fiel. Amém? Ações de graça. E nos seus átrios com hinos de louvor. Então eu preciso, irmãos, entrar. Por que eu volto para dar glória a Deus? Porque o meu lugar é aqui. Porque o meu lugar é dentro das portas. Amém? Quem entrou pela porta estreita aí, levanta a mão. Não tem como entrar pela porta e Ele é a porta. E você já entrou. Não tem como entrar e não viver dando ações de graça. Sim ou não? Eu não vou só agradecer aquilo que Deus já fez. Eu vou agradecer aquilo que eu não estou vendo, mas creio que Deus está fazendo. Você está comigo, sim ou não? Quando eu entendo isso, eu posso estar num dia ruim. Você entende o que o pastor está falando? Você está num dia ruim. E nesse dia parece que nada deu certo. Nada deu certo. O pneu do carro furou. Aí depois acendeu a luz da bateria. Quando começa muita coisa, você tem que ver se você está sendo fiel mesmo, viu, irmão? Tem que observar. Se começar a queimar muita coisa, começa a olhar para a sua vida se está sendo fiel, hein?
Porque o único que repreende o devorador é o Deus do reino inabalável. E quando você está dentro dele, você está, porque você já entrou pela porta que é Cristo. Então você precisa olhar isso aí. Aí muito bem, aí começa o dia ruim, furou o pneu, acendeu luz de bateria. Aí depois estourou o chinelo. Né? Já aconteceu estourar seu chinelo? Você comprou chinelo novinho, chinelo Havaianas, olha que beleza, né? Eu não estou ganhando nada da Havaianas, viu? Pode ser Ipanema, pode ser qualquer. Aí comprou o chinelo. Aí foi andar, pisou, né? Não acontece? Você pisa, eu acho que atrás, sei lá como é que você faz. Ou estava molhado, pisou, fez quebrou. Levanta assim, ó. Fica solto, só fica. Aí antigamente a gente fazia o quê? Pegava o preguinho, não é? Pegava o preguinho e furava, né? Prendia embaixo e andava, né? Agora hoje não dá para pôr o prego, você vai andar no piso da sua casa, vai riscar tudo, aí vai ficar mais caro do que comprar outra, não é? Então ninguém põe, né, mais o preguinho no... Ninguém vai colocar o preguinho no chinelo mais. Nem faça isso, irmão, pelo amor de Deus. Né? Vá lá e compre outro. Agora quando começa a acontecer essas coisas, o dia não foi bom, um monte de coisa acontecendo, e nem entrei em notícias aqui mais difíceis, mas você tem que entender, irmão, que você está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não é só na hora do culto. Ei, olha para mim, não é só na hora do culto. Você vive nesse reino 24 horas. Você entrou pelas portas. Você está na presença do Rei da Glória, daquele que cuida de você, daquele que é fiel, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Daquele que é bom, irmão, Ele é bom demais. Ele é misericordioso, diz o salmista no Salmo 100. E a fidelidade dele para quem entrou pela porta não é só sobre ele, mas é sobre as gerações. Então, se eu entrei, se o dia não foi bom, só por esse motivo, eu já devo levantar as mãos e dar glória a Deus. Você concorda comigo que a gente tem sempre, todo dia, não importa se o dia não foi bom, mas eu sempre tenho um motivo para dar glória a Deus? Sim ou não? Você lembra dos discípulos? Eu já vou terminar, nós vamos orar. Você lembra dos discípulos? Os discípulos dentro do barco. Jesus tinha acabado de fazer um milagre, não tinha? E Jesus, diz a palavra, estava dormindo na proa. Pegou uma almofadinha, travesseiro, deitou. Não é? Carlinhos? Daquela ajeitada e tal, e dormiu. Mas o dia estava bom? Estava não. O tempo fechou e aquela tempestade, vento que vem, água que vai, e água entrando no barco, né? E o povo jogando água para fora do barco. E Jesus, ó. Aí os discípulos, eu acho que, né, ali não está falando quem que foi, mas eu acredito que foi o Pedro que tomou a iniciativa, né? Ele que realizou o motim, eu acredito. Foi ele que realizou o motim. Então ele chegou lá e falou, pô, mas ó, não está certo, a gente aqui entrando água no barco, o negócio está feio, e o mestre está dormindo, como é que é esse negócio? Vamos juntar aqui, vamos lá, vamos fazer a nossa reivindicação. Ixi, agora falhou. Como é que é? Não quer sair, tá vendo? Nem é para fazer. Vamos reivindicar. Não sai mesmo. É isso aí. Aí o que acontece?
Eles criaram o sindicato dos apóstolos náufragos. Criaram lá o sindicato, pegaram lá o megafone lá, foram lá. Atenção, Jesus de Nazaré, não te importas que morramos. Atenção, Jesus de Nazaré, acorda, acorda. Atenção, Jesus de Nazaré. Você sabe o que eu penso? Que muitas vezes Jesus, Ele fecha os olhos e Ele fica esperando para ver, na hora da tempestade, qual vai ser a sua reação. Ele fica. Porque primeiro, os discípulos não conseguiam enxergar que quem estava no barco era aquele que realizou já diante dos olhos deles muitos milagres. Lembra que eu te falei? Nós, como seres humanos, temos a tendência de colocar os olhos no problema e não enxergar todos os benefícios que estão ao nosso redor. A presença do Espírito Santo na nossa vida, as promessas de Deus sobre a nossa vida, o reino inabalável, o Senhor que é bom, que é misericordioso e que é fiel, e que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não conseguimos enxergar que Ele está ali. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que aconteceria se os discípulos falassem: vamos fazer o seguinte, vamos deitar vamos deitar todo mundo lá perto do mestre lá. Já pensou nisso? Eu, quando leio o texto, eu penso umas coisas doidas assim, irmão. E se todo mundo fosse lá e deitasse do lado do mestre e dissesse: Senhor, estamos aqui do seu lado, vamos seguir aqui o seu exemplo, porque nós confiamos em Ti, vamos descansar no Senhor aqui, e se viver, vivemos, e se morrer, vamos morrer todo mundo junto, deita lá. E aí? Será que Jesus não ia abrir um sorrisinho de cantinho de... Jesus ia abrir um dos olhos assim, ia dar aquele sorriso e dizer assim: vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Aonde vocês estão? Vocês entenderam quem eu sou. Vocês entenderam. Mas não, irmão, eles tiveram que ir lá no sindicato, reclamar, fazer todo o barulho. Na hora que eles fizeram, Jesus levanta e disse: por que vocês não têm fé? Por quê? Levantou e disse: cala-te, aquieta-te. E acabou a tempestade. Acabou o sindicato. Acabou. Todo mundo... acabou. Quem é esse que até a tempestade, as águas, Ele acalma? Irmão, mas o importante é que você entenda: não importe a luta, a dificuldade, o dia mau, as situações. Olha para mim e entenda: você sempre tem um motivo para agradecer. E sabe o que a gente tem? A presença dEle na nossa vida, irmão. Ele está com você sempre, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Eu estou fechando a Bíblia, nós vamos orar, mas eu queria que você entendesse isso. Só o fato dEle estar conosco já é motivo da gente voltar para dar glória. Amém ou não? Ele está conosco. Sim ou não? Ele está. Sabe quando a gente percebe que Deus está conosco? Quando de repente
eu ganho uma promoção. Puxa, Deus é bom, hein? Ou quando eu estava com uma dor, uma situação, e Deus vem e realiza um milagre e me cura. Puxa, como Deus é maravilhoso, hein? Mas e quando as coisas não dão certo? Irmão, e quando não dá certo? Você dá glória? Quando aquele versículo, agora você vai entender aquele versículo de Romanos, se eu não me engano, que diz assim, que nós devemos dar glória ou dar graças por tudo a Deus. Aí tem gente que lê isso e fala assim, meu Deus, como que eu vou dar graças por tudo? Graças porque eu fiquei gripado, graças porque eu fui internado, graças porque o carro quebrou, graças porque... Não é isso, irmão. É graças porque no dia que o carro quebrou, Ele estava ali, me sustentou, me ajudou, abriu porta, me ajudou a vencer essa situação. E porque no dia que eu internei, Ele preparou todas as coisas, Ele preparou os enfermeiros, Ele preparou os médicos, Ele abriu portas, Ele me abençoou, Ele me levantou, Ele me tirou de lá. Amém ou não? Porque no dia que aquela porta se fechou, e eu fiquei muito triste, Ele foi e abriu uma outra porta muito melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que aquele texto nos ensina é que nós devemos dar graças em tudo, porque Ele está em tudo. Ele está no meu dia bom, Ele está no meu dia mau, Ele está na minha vitória, mas Ele está também no momento da derrota, que é passageira, mas muitas vezes nós passamos, porque Deus está nos moldando, está nos preparando, está nos transformando. Isso é entender gratidão, entender vida cristã. Você sabia que tem crente que não... Tem um tipo de crente hoje, irmão, que ele é o crente cristal. Você já encontrou com o crente cristal? Sabe qual é o crente cristal? Se você passa a mão na boca assim, ele canta. Mas se você der uma esbarradinha, ele cair, ele quebra. Ele quebra. Ele até canta, mas ele quebra. Você não pode mexer com ele. É o famoso crente do vitral. Você tem que pôr ele no vitral, um lugar bonito que todo mundo está vendo, porque ele gosta de aparecer, ele gosta de ser visto. Tem que pôr o beleza lá e não fala nada, não diga nada, não faça nada, porque qualquer coisa ele quebra. E geralmente esse nosso irmão e irmã não suporta as adversidades da vida. E às vezes são tão pequenas as tempestades dele, mas ele quebra tão fácil. E Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente seja, irmão. Como que Deus quer que você seja? Que crente você tem que ser? Já viu aquela canequinha da escola? Quem já tomou merenda aqui? Levanta a mão. Lembra da canequinha da escola? No meu tempo era assim. Uma canequinha de tipo um alumínio. Não sei se era alumínio ou lata, não sei o que era. Uma canequinha. Era um alumínio, né, Arildo?
Olha, estão denunciando nossa idade aqui, Arildo. Meu Deus do céu, o que é isso? Então usava aquelas canequinhas, sabe por quê? Porque aquelas canecas, irmão, criança derruba, bate, vai para lá, e bate para lá, e bate para cá, massa, tem ponta, não sei o quê, e parará, e ó, você lava, irmão, e vai, e é anos e anos e anos e anos, e a caneca vai, irmão, cheia de marcas da vida, das lutas, das situações, das vitórias, de experiência. Caneca dessa vai parar no museu, irmão. Não é? Tem história, resiliência, é resiliente, é perseverante, volta sempre para dar glória a Deus, amém? Glorifica aquele que a fez. É isso. Vamos ficar de pé? Já falei bastante. Vamos orar. Queria chamar o pessoal aqui do louvor. Vamos adorar Jesus aqui. Amém? Eu queria cantar aquela que nós cantamos hoje. Eu não sei se foi a segunda ou a terceira. Que tem aquela parte do Te Exaltamos, Irmãos, minhas músicas são as 10 mais, entendeu? Então eu tenho que pedir ajuda aqui. Glória a Deus! Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu não sei como é que foi seu dia hoje, mas você tem motivo para dar glória a Deus, amém? Aprendendo a glorificar o Rei da Glória, levante sua mão. E mesmo no meio da adversidade, da luta, dê glória. Se o seu dia foi abençoado, se teve vitória, dê glória. Mas dê glória não por aquilo que aconteceu ou não aconteceu, mas dê glória por aquilo que Ele é. Porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso. Amém? E Ele está contigo sempre, sempre. Então levante sua mão, vai dando glória. Você que está em casa, vai dando glória. Dê glória a Deus, exalte o Senhor agora. Enquanto nós vamos aqui adorar juntos, agradecendo a Deus, exaltando o nome dEle, e depois nós vamos orar, tá bom? Então faça isso, é você e Deus agora. Você tem algum motivo para adorar? Você tem motivo para dar glória a Deus? Então agora feche seus olhos, levante sua mão, fique à vontade. Você tem liberdade na presença de Deus. Então cante, adore, dê glória. Faça aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Comece a orar, comece a adorar, comece a cantar, comece a bendizer. Lembra o que o salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de todos os seus benefícios. Então agora agradeça. Oh Espírito Santo, obrigado. Obrigado Espírito Santo. Obrigado Espírito Santo. Obrigado Jesus pela tua presença. Obrigado meu Deus por mais um dia. Obrigado pelas vitórias. Obrigado meu Deus porque o Senhor nos sustentou em meio às dificuldades, às lutas, às batalhas. Obrigado meu Deus por todas que vencemos. Obrigado por aquelas que ainda venceremos. E os anjos, diga, se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele canta. Então cante, irmão, adore. Tu és digno
és digno de